Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Fabão. Dessa vez a gente vai esmiuçar a Betano, cara. A Betano, que é uma casa de aposta muito famosa, muito consolidada aqui no Brasil. Muita gente opera nela, né? Ela é conhecida por sua agilidade, por pagar fácil, ter uma plataforma muito intuitiva, sem muita burocracia. E aqui, cara, a gente vai fazer mais ou menos um tutorial, vamos falar um pouco dela, como ela tem funcionado, atalhos, né? Enfim, quais os benefícios de usar a Betano. Então vem comigo, deixa seu like, se inscreve e vamos pra cima. Cara, primeiramente falando da Betano, a Betano é uma casa que já opera do Brasil desde antes da regulamentação. Então uma casa que assim, já tem muitos usuários, né? Ela vem patrocinando hoje o Flamengo, o River Plate, o Bayern de Munique, Sporting, Benfica, Porto, Aston Villa, Sparta Prague. Então, cara, assim, uma casa que ela realmente tá dentro do esporte, tá? Hoje ela leva o name rights, né, o nome assim, né, Brasileirão Betano e Copa Betano do Brasil. Então as duas principais competições de futebol do Brasil leva o nome da Betano. É a patrocinadora oficial do Big Brother Reality Show, da Liga Profissional da Argentina. Então aqui na América do Sul, cara, eles são muito fortes. Patrocinam também a Copa América, a Conference League e a Europa League. Então, para vocês verem o gabarito. Por que eu falo que isso é importante, cara? Porque se trata de uma casa que realmente coloca o nome dela a jogo, né? E isso é muito importante para você que busca, né, não ter problemas com saque, não ter problemas com nada nesse sentido. A Betano é uma casa que tem dinheiro, é uma casa grande e que bota o seu nome patrocinando, enfim, levando, né, o nome Betano nas maiores competições de esportes do mundo. Cara, falando da Betano, como vocês podem ver, a paleta de cores dela é uma paleta de cores laranja e branca, né? Então assim, é uma plataforma, um layout muito intuitivo, né? Você não tem muita dificuldade em ver as letras, as fontes são muito boas. E isso, cara, é uma coisa que eu acho que a maioria das casas de apostas pecam bastante. Se você comparar utilizar a Betano e utilizar outras casas, você vai ver que assim, é muito fácil de você ler e entender. Você não tem muita dúvida, ok? Então eu destaco muito positivamente o layout da Betano. E uma coisa que eu destaco também é a qualidade assim, como que eu posso dizer, da plataforma, cara. Você consegue ver aqui esportes, você consegue ver futebol, você consegue ver tênis. Se é do futebol, você consegue qual campeonato. Então não tem muito erro, é muito simples. Até uma pessoa que não é acostumada consegue entender, tá? Falando isso, vamos falar agora das apostas em si, né? Qual que é o benefício de usar a Betano? A Betano, como vocês podem ver aqui, galera, ó, tem os jogos ao vivo que estão acontecendo neste momento, tá? Então, por exemplo, você gosta de operar em basquete, né? Como, por exemplo, é o meu caso, que eu opero, né? Tem um grupo de esportes americanos. Você está tendo o jogo do Bauru e do Pinheiros aqui da NBB. Então, por exemplo, você acha que o Pinheiros vai levar, isso o jogo está acontecendo, tá? Você pode estar assistindo ele na sua televisão, no seu computador, no seu celular, e você acha que o Pinheiros vai virar. Você consegue colocar aqui um valor e ter a cotação, o retorno, tudo muito simples. O que a Betano se destaca, tá? A Betano se destaca por ter um excelente cash out, tá? Ter um excelente cash out. Ou seja, você colocou o Pinheiros para estar virando aqui, mas acabou que, cara, sua análise não fez mais sentido. O Pinheiros começou a tomar mais pontos do que você esperava. Você consegue tirar perdendo um pouco. E também o contrário acontece, que basicamente por exemplo, você operou no Pinheiros aqui para ganhar. O Pinheiros está chegando muito perto. Então, por exemplo, você botou 100 aqui, mas aí, cara, a Betano começa a te oferecer um retorno. Ó, tira 120 aqui, por exemplo, que você sai no lucro. Então você consegue tirar o cash out tanto perdendo, tanto ganhando, e é um layout muito bom. Você consegue ver todas as operações que foram resolvidas, você consegue fazer operações múltiplas, tá? Então, por exemplo, você pode juntar o Pinheiros aqui, que eu dei o exemplo, com a vitória do União Corinthians aqui que está jogando. Então, as duas combinadas dão uma odd maior, então não tem muito erro. O que a Betano se destaca, tá? Vamos falar aqui, por exemplo, do mercado de futebol, né? Vamos falar aqui do Campeonato Paulista que vai ter aqui, Grêmio Horizontino contra Guarani. Você consegue operar em múltiplos mercados, né?
quem que vai ganhar, quantos gols vão ter na partida, se ambas equipes vão marcar ou não. É só você estar clicando, colocando o valor que você quiser e clicando em apostar. Não tem muito segredo, você coloca o valor aqui, eles te dão as opções e já tem o ganho que você vai ter. Então, cara, é por isso que a Betano ela se destaca. Se você for ver aqui, por exemplo, no mercado de basquete, vamos pegar aqui, por exemplo, a rodada de hoje, Toronto Raptors e 76ers, que é um jogo muito bom. A Betano sempre deixa aqui em cima em destaque, tá? As odds turbinadas, ou seja, ela pega uma cotação 3, 4 ali e ela dá um boost, né? Ela aumenta aquela cotação. Então, por exemplo, tem essa cotação aqui. Então, às vezes você tá vendo aquele jogo, você sabe que tem alguma coisa legal, mas você tá sem ideia para se operar, você consegue pegar essas cotações que a Betano disponibiliza aqui. E claro, você pode fazer a seu critério, né? Por exemplo, você pode criar a sua própria aposta. Então, por exemplo, você acha que o 76ers vai ganhar, aí você vem aqui, você vai nos pontos do Brandon Ingram, você consegue fazer também, entendeu? E aí você consegue fazer tudo do jeito que você melhor entender, cara. Então, por exemplo, se for no basquete aqui, ó, você vai, cara, pô, tantos caras vai pegar tantos rebotes. Vamos colocar aqui o Scott Barnes, que é um excelente reboteiro, para 8 rebotes. Aí vamos pegar as assistências, né? O armador, vamos pegar o Tyrese Maxey aí, que faz uma excelente temporada, para 8 assistências. Entendeu? Aí você já tem uma múltipla combinada ó, de 8 aqui, ok? Então, cara, esse criar a aposta, né, da Betano é muito bom, por quê? Porque você tem um limite de 13, tá, galera? Eu citei, por exemplo, aqui 4 tipos de aposta, mas o limite é 13, é um limite muito alto, então você consegue fazer aquelas odds altas, né, que por caso tenha dá um retorno muito alto, você consegue fazer operações simples, tá? Tanto em jogadores como em times, como em pontuação. Um mercado que eu destaco aqui para vocês, exclusivo da Betano de basquete, que é muito raro você encontrar em outras casas, é esse aqui, que é um mercado que inclusive às vezes eu trabalho. Equipe com mais arremessos de 3 pontos marcados. Esse mercado você não encontra em outras casas, tá? Em outras casas você vai ver muito a linha de over e under, ou seja, Toronto mais 12 arremessos triplos, Philadelphia mais 10. Mas essa aqui, cara, é um método de que a equipe precisa fazer mais cestas triplas do que outro jogo, ok? Do que a outra equipe. Então, cara, isso é muito bom porque você tira aquela responsabilidade da linha de over bater ou de under e basta uma equipe fazer mais cesta de 3 que a outra. E com os conhecimentos que a gente tem de análise, de aprofundamento, de fator casa, jogadores disponíveis ou não, a gente consegue ter uma assertividade muito boa que acaba por otimizar as operações, tá? Então esse aqui é um dos mercados que eu conheço de basquete, né? Eu trabalho com MMA, esportes americanos, então é um exemplo aqui que eu tenho para dar para vocês, tá? Outra coisa que eu tenho que destacar da Betano, né, que faz parte do mercado, né, além das operações simples e tudo mais, são as operações de longo prazo. O que seria longo prazo, cara? Ó, por exemplo, a gente está aqui falando da NBA, tá? No momento que é a maior liga de basquete do mundo. Então a gente está falando aqui de quem pode ganhar a NBA. E aí a gente tem o Oklahoma City Thunder, né, que são os atuais campeões, é o time que faz a melhor temporada. E você acha, por exemplo, que o Oklahoma vai ganhar a NBA. Claro, você está operando hoje, né? Hoje. Então falta muito tempo para chegar até a final da NBA. Você nem sabe se a equipe do Oklahoma vai estar lá, mas você já consegue operar se a equipe do Oklahoma, por exemplo, vai ganhar. Então, por exemplo, você já tem aqui 1.000, volta 2.000. Aí você fala, cara, eu acho que essa temporada é, sei lá, dos Spurs. Os Spurs venceram do Oklahoma essa temporada já. O Wembanyama e tudo mais, você já consegue operar para os Spurs ganhar a NBA. Isso em tudo, tá, galera? Se você, por exemplo, opera em futebol, você consegue operar quem vai ganhar a Copa do Mundo, quem vai ganhar o Brasileirão, a Copa do Brasil. Então, meu irmão, é assim um mercado ilimitado para você trabalhar. Então, por exemplo, você acha aqui que os Spurs vai ganhar, tu bota 1.000, já volta 15 aqui, né? Um exemplo. Então, meu irmão, isso é com tudo, todos os mercados, tênis e tal. A casa é muito completa, tá, galera? Não tem muito segredo. Agora vamos falar das funcionalidades. A Betano também tem cassino, né? Eu, honestamente, eu não recomendo. Eu sou um pouco até contra. Não tenho conhecimento técnico para falar, mas eu não acredito em ganhos através de cassino, tá? Eu acho que é uma coisa que é mais programada, assim. Então eu realmente aconselho que vocês evitem, tá? A parte de cassino,
aqui, mas aí fica a teu critério pessoal. E outra coisa que eu destaco da Betano, cara, tá? É o fato deles terem transmissão ao vivo. Não é em todos os jogos, mas na maioria, tá, cara? Então, por exemplo, vamos colocar um jogo de futebol aí, claro que eu tô gravando agora de noite, não vai ter nenhum jogo rolando. Mas esse jogo aqui de Newcastle contra Manchester City, né? Um jogo aqui que vai acontecer, eu tô gravando, vai acontecer amanhã de tarde. Então, por exemplo, você acha que o Manchester City vai ganhar, tá? Você consegue assistir o jogo dentro do site, dentro da plataforma, seja no seu computador, no seu tablet, no seu celular, tá? É algo que a Betano disponibiliza que o diferencia de várias outras casas, tá, cara? Então, por isso que eu acho que a Betano leva vantagem por esse quê da transmissão. E lembrando, tá, galera? Não são todos os esportes, mas eu digo que a grande maioria, cara. Pra você ter noção, assim... até mercados assim como tênis de mesa, você consegue estar assistindo ao vivo. Então você consegue operar assistindo o jogo, o que é muito bom, né, cara? Porque aí você consegue, igual por exemplo, como eu disse, dar o cash out, você consegue retirar se você não estiver gostando, né? Às vezes com um pouco de lucro, ou então um pouco de prejuízo. Então fica a teu critério, tá? Cara, agora falando da Betano na parte de saque e depósito, né? Como vocês podem ver aqui embaixo, né, eles mesmos falam aqui no site, né, os métodos de pagamento. Eles aceitam os principais bancos hoje do Brasil, tá? Mas o método de pagamento para saque, tanto depósito, é via Pix, tá, galera? Via Pix. E assim, as experiências que eu tenho são excelentes, tá? No sentido de que você deposita o saque, cai instantaneamente, você não tem muito erro, tá? Lembrando que o saque também, você vai precisar de fazer o reconhecimento facial, né? Uma medida de segurança. O saque provavelmente vai cair na sua chave Pix de CPF, né? A maioria das casas de aposta, depois da regulamentação, estão utilizando esse método, tá, galera? Então, realmente, você tem que prestar atenção nisso na hora de você fazer tanto o depósito como o saque, porque também corre o risco deles recusarem o saque se não for pelo seu CPF, tá, galera? A Betano é uma casa que ela segue todas as diretrizes aqui da regulamentação impostas pelo governo e pelos órgãos responsáveis da CONAR e do Instituto Brasileiro de Jogo Responsável, tá, galera? Agora, falando um pouco mais sobre a Betano, se você tiver alguma dificuldade, se você tiver qualquer dúvida ou algum problema que seja, alguma demora, alguma demanda, eles têm um suporte muito bom, tá? Eles têm um suporte muito bom, que é super acessível, no próprio layout aqui da plataforma, tá? Não tem muito segredo, então qualquer dúvida você vai ter atendentes ali para te atender e sanar todas as dúvidas, né? Em questão de horários mais comerciais mesmo, não foge muito do padrão, tá, galera? E assim, cara, eu recomendo que se você gosta de operar em futebol, você quer uma casa para você operar em pré-live ou em live, eu recomendo muito o Betano para você estar criando a sua conta, tá? Você consegue criar a sua conta com o link aqui embaixo, tá, galera? No link fixado, você consegue cadastrar e se registrar através da Betano, né, que é essa casa de aposta que vocês viram aqui, e fazer as suas apostas, começar no mundo das apostas esportivas. Eu acho que é uma casa que você vai gostar muito. E olha, de verdade, sendo bem honesto, eu realmente não conheço ninguém que tenha algo a reclamar da Betano assim, cara. Assim, acho que é uma casa que é unânime e não à toa o crescimento dela foi tão alto a ponto de, né, praticamente dominar aqui o futebol do Brasil. Leva o nome do Brasileirão Betano, Copa Betano do Brasil, patrocina o Flamengo e tudo mais. É uma casa que realmente vocês podem ter certeza assim que eles têm dinheiro para te pagar, vai funcionar. É uma casa que tem muita responsabilidade, assim. E, bom, eu recomendo ela se você quiser criar a sua conta. O link tá aqui na descrição através dos comentários, tá? Forte abraço, vamos pra cima.